Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a diferença entre poema e poesia. Esse é um contexto que gera um pouco de dúvidas às pessoas. Então, eu gostaria de falar que um poema ele está mais ligado à literatura e já a poesia ela pode ser qualquer tipo de produção artística. O poema ele tem uma estrutura, ele possui rimas, tá? Ele possui versos, ele possui estrofes. Então, ele é mais ligado à literatura. Eu trouxe aqui um exemplo de poema de Gonçalves Dias, uma parte do poema que fala: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves aqui, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, se você perceber, as palavras rimam. Existe uma rima, existe versos que são, então, as linhas, existe um conjunto de estrofes, que aqui eu apresentei apenas uma. Então, isso sim é o que? É um poema. Então, no poema, ele pode apresentar apenas uma estrofe, e por isso ele recebe um nome, uma estrofe com um verso só, que é um verso, uma linha só. Ele pode aparecer uma estrofe com dois versos, ou seja, com duas linhas, e por isso ele recebe esses nomes. Se for, por exemplo, uma estrofe com 9 versos, que significa 9 linhas, tem o nome de nona, e assim por diante. Eu trouxe um exemplo de uma quadra que está aqui, ó, estrofe com 4 versos, ou seja, com 4 linhas. É um verso escrito por Mário Quintana, que é um autor de Porto Alegre, e ele fala: Todos esses que aí estão atravacando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Então, se você observar, existe rima, certo? Existe estrofes, existe versos, um conjunto de versos que forma então uma quadra, porque são 4 versos. Já a poesia, ela é própria, ela tem a própria forma de arte e pode ser qualquer tipo dessa produção. Uma poesia pode estar na pintura, na fotografia, em músicas e textos. Olha só, pode também estar na escrita. A poesia é mais essa questão do sentimento. Não existe a metrificação, não existe versos, rimas, não tem essa preocupação como existe no poema. Por exemplo, não tenho medo de viver, não seguro o riso, as rédeas, a voz. Dou razão ao que eu sinto, absorvo e aproveito o que é bom, aprendo com o que é ruim, então deixo passar. Minha bagagem agora é leve, só cabe em mim o que é melhor para mim, o que me faz crescer, sonhar, florescer e ser feliz. Então não houve uma preocupação com rima, com estrofe, com versos. Por esse motivo, é uma poesia. E lembrando, a poesia está presente então na pintura, está presente na música e nas fotografias, e em diversas outras ocasiões. Recapitulando, qual então é a real diferença entre poema e poesia? Pode haver poesia dentro de um poema? É claro. Então, poesia vem do grego poiesis, que quer dizer atividade de produção artística ou de criar ou fazer. A poesia pode não estar só no poema, mas também ela está presente nas paisagens, nos objetos, então precisa do seu olhar para poder enxergar isso. Já o poema é uma obra de poesia, mas ele usa palavras como matéria-prima. Na prática, porém, convencionou-se a dizer que tanto o poema quanto a poesia são textos feitos em versos, que são as linhas que constituem uma obra desse gênero. Só que um poema é uma obra literária que geralmente ela apresenta versos e estrofes. Então, sintetizando, poema, obra em verso, que há poesia. E a poesia já é um caráter que emociona, toca a sensibilidade. Por exemplo, ao ver uma imagem, a uma produção artística, isso te toca de alguma forma. Por esse motivo, trata-se então de uma poesia. Pessoal, lembrem-se, no poema existem rimas, estrofes, versos, tem essa preocupação. Enquanto a poesia não, a poesia está presente na música, nos quadros, em fotografias, nas paisagens, etc.
Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até